A função jurisdicional, ela deve ser o quê? Ininterrupta. Sobre isso, pode perguntar, é possível férias coletivas nos tribunais? Olha, depende. Se perguntar tribunal de segundo grau, aí não é possível férias o quê? Coletivas. Agora, no âmbito do STJ e do STF não tem nenhuma vedação. Então, nos tribunais de segunda instância, é vedado o quê? O estabelecimento de férias coletivas aqui, fechou? Então, nós temos aqui essas disposições preliminares. Vimos que a função típica do judiciário é julgar e que o sistema jurisdicional que adotamos é o UNO, o sistema inglês, né? E vimos aqui alguns princípios aplicáveis ao Poder Judiciário. Princípio da inércia, princípio da inafastabilidade. E dele decorre o sistema jurisdicional. Por quê? Se qualquer lesão ameaça direito será revista pelo Poder Judiciário, então apenas o Poder Judiciário produz decisões com força de definitividade, podendo inclusive rever as decisões dos outros poderes, tá? O princípio do juiz natural complementa aqui a vedação do Tribunal de Exceção, porque todo juízo deve ser previamente competente, não se podendo criar tribunais ou juízos após os fatos para julgar especificamente aquele fato. Lembrando que as decisões devem ser motivadas e os processos são o quê? Públicos. E a função jurisdicional deve ser o quê? Ininterrupta. E quando houver férias aqui, quando houver recessos, deve haver os juízes ou desembargadores aqui plantonistas para garantir a todo instante o acesso ao poder judiciário, tá? O acesso, então, à função jurisdicional do Estado, beleza? Agora a gente vai para um segundo ponto aqui e falar sobre a estrutura, a organização do poder judiciário. Tópico, então, de número 2 no seu material, organização do poder judiciário. Organização do poder judiciário. Olha, o Poder Judiciário é esse organograma aí que você tá vendo, tá? No topo, a gente tem quem? O STF. E abaixo do STF, nós temos 4 justiças. Então, o Poder Judiciário ele é composto pelo STF, que é o guardião da Constituição, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e abaixo dele nós temos 4 justiças. Cada justiça tem um tribunal superior como órgão de cúpula dele, tá? Então, temos aqui, ó, o STJ, que é o Tribunal Superior, que é o órgão de cúpula da Justiça Comum. Temos aqui o STM, que é o órgão de cúpula da Justiça Militar da União. Temos aqui a Justiça do Trabalho e como Tribunal Superior a gente tem o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça Eleitoral, que tem como órgão de cúpula o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então nós temos aqui 4 tribunais superiores. Quais são? Superior Tribunal de Justiça, STJ, Superior Tribunal Militar, STM, Tribunal Superior do Trabalho, TST, e Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então são 4 justiças. A Justiça Comum e 3 justiças especializadas. Quais são as justiças especializadas? Justiça Militar, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, tá? Lembrando que temos aqui os tribunais superiores e abaixo dos tribunais superiores a gente tem os juízes de primeiro grau e os tribunais que são órgãos de segundo grau, tá? Juiz, órgão de segundo grau. Juiz e órgão... Ih, não tem. Pois é, a lei não criou. A lei aqui, ela pode criar um tribunal de segundo grau. Na prática, de acordo com a lei existente, quem funciona como segundo grau e órgão de cúpula da Justiça Militar da União é o STM. Aqui nós temos juiz de primeiro grau e o TRT de segundo grau, juiz de primeiro grau e o TRE de segundo grau, tá? Lembrando que na Justiça Eleitoral a gente tem como integrante da Justiça Eleitoral o órgão de cúpula, que é o Tribunal Superior, né? Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais em segundo grau, TRE, tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, tá? É uma justiça mais sazonal. Por quê? Ela vem para regular desde a eleição até os julgamentos em relação ao pleito eleitoral, beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui na organização, na estrutura, vamos então colocar no seu material aí, ó, os 4 tribunais. Então você vai colocar o STF, abaixo nós temos o STJ, o STM, o TST e o TSE.
A justiça comum se divide em justiça comum federal e justiça comum estadual. A justiça comum federal, ela tem como órgão de segundo grau o Tribunal Regional Federal e, em primeiro grau, o Juiz Federal. A justiça comum estadual é composta como órgão de segundo grau o Tribunal de Justiça e, em primeiro grau, os juízes de direito ou juízes estaduais. Em alguns estados, a gente pode criar o Tribunal de Justiça Militar. Quais estados? Nos estados que tenham mais de 20 mil, 20k, né? 20 mil militares, mais de 20 mil militares, o Tribunal de Justiça pode apresentar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para se criar o Tribunal de Justiça Militar, tá? Que vai funcionar como o segundo grau da Justiça Militar Estadual. Nem todos os estados da federação possuem e nem todos podem possuir. Tá? Tem estados que não têm mais de 20 mil militares, então não se pode criar o Tribunal de Justiça Militar. Quais são os 3 únicos estados da federação que possuem o famoso Tribunal de Justiça Militar? E, nesse caso aqui, é a título de curiosidade mesmo. Quais? O Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Tá? São 3 estados que possuem, então, o segundo grau como tribunal separado do próprio Tribunal de Justiça. Beleza? Bem, nós temos aqui a Justiça Militar que é composta aqui pelo STM e pelos juízes auditores aqui em primeiro grau. Tá? A lei poderá criar um tribunal militar de segunda instância. Enquanto a lei não cria esse tribunal militar de segunda instância, o STM funciona como um tribunal recursal aqui de segunda instância. A Justiça do Trabalho tem como órgão de cúpula o TSE, os TRTs e os juízes do trabalho aqui. E como a gente já tinha dito, né, a Justiça Eleitoral, TSE, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Fechou? Então essa é a nossa estrutura do Poder Judiciário. Na próxima aula a gente vai falar sobre outros detalhes aqui sobre esse organograma, tá? E hoje ainda, dentro do Estatuto da Magistratura, a gente fala sobre alguns outros assuntos aqui desse organograma. Quero que você já deixe no seu caderno aí, ele bonitinho, tá? Que aí você já vai puxando setinhas e tudo mais, tá? Então, vou deixar você fazer, vai fazendo aí, qualquer coisa você pausa a aula, termina de escrever para a gente ir para frente, beleza? Terminou? Então vamos lá, tópico 3, Estatuto da Magistratura. O Estatuto da Magistratura, na verdade, são regras básicas que tem no texto constitucional sobre os membros do Poder Judiciário, tá? E o primeiro assunto é o ingresso, né? Como que eu faço para me tornar magistrado? Magistrado que é juiz, tá? Então, magistrado é um termo genérico para designar os juízes. É lógico, cada cargo vai ter um nome específico, mas todos são o quê? Magistrados, todos são genericamente magistrados, mas, por exemplo, qual o nome do cargo aqui de primeiro grau? Juiz de direito, juiz estadual. Nos primeiros 2 anos ele é chamado de juiz substituto, e quando ele vai para o tribunal, ele passa a ser chamado desembargador. Aqui, juiz federal, aqui, desembargador, aqui ministro, tá? Então, a depender do tribunal, depender do cargo que você ocupa dentro do Poder Judiciário, você ganha um nome específico, mas todos são considerados o quê? Magistrados, beleza? Bem, como eu faço para me tornar magistrado? Depende. Na carreira inicial mesmo, início da carreira, aí mediante que concurso, anote aí no seu material. Esse concurso aqui tem algumas regras específicas e cai na sua prova, tá? É por meio de concurso de provas e títulos. Lá no artigo 37, para os servidores, o concurso pode ser de provas ou provas e títulos. Para a magistratura, não. Aqui tem que ser necessariamente por provas e títulos, com participação da OAB em todas as etapas desse concurso. Lembrando que, para eu fazer esse concurso aqui, eu tenho que demonstrar, após a colação de grau no curso de Direito, eu tenho que ser bacharel em Direito, eu tenho que demonstrar 3 anos de atividade jurídica, tá? Então, 3 anos de atividade jurídica, após a conclusão do curso de Direito, e
O concurso é de provas e títulos com participação da OAB em todas as etapas deste certame, deste concurso aqui. Fechou? Tamo junto aqui, pessoal? Aí, pronto, eu ingresso aqui no primeiro grau. Eu inicio lá na base da estrutura do Poder Judiciário. Permite que? Concurso público, ok? Beleza? Aí, o meu primeiro cargo é de quê? De juiz substituto. Nos 2 primeiros anos, eu sou um mero estagiário, semideus, né? Nesses 2 primeiros anos, ele vai ser avaliado, né? Inclusive, a vitaliciedade dele, lembrando que o servidor comum, ele adquire o quê? Estabilidade. Já o juiz adquire o quê? Vitaliciedade. O servidor comum, ele adquire estabilidade após 3 anos. Já o magistrado, ele adquire aqui no primeiro grau a vitaliciedade após 2 anos. Nesses primeiros 2 anos, ele tem que participar de cursos de aperfeiçoamento, né? Como critério para o vitaliciamento. Então, ele tem que participar de cursos, palestras. Então, tudo que for designado, ele tem que participar, sob pena de não conseguir o seu vitaliciamento aqui. Belezinha? Fechou? Então, essa é a primeira forma de ingressar. Mas eu também consigo ingressar pelo 5º constitucional. Então, segunda hipótese aqui é o 5º constitucional. Olha, o 5º constitucional é 1/5 das vagas reservadas nos tribunais, a membros do Ministério Público ou da advocacia com mais de 10 anos de carreira ou atividade profissional, tá? Com notório saber jurídico e reputação ilibada aqui. Então, eu vou reservar em quais tribunais esse 1/5? Muito bem. 1/5 aqui, ó, vou colocar um pontinho para a gente lembrar que tem 1/5 das vagas reservadas aos membros do Ministério Público e da advocacia. Então, nos TRFs, eu reservo 1/5? Sim. Nos TJs, também posso reservar 1/5? Também, tá? Então, tem ali 1/5 das vagas reservadas a membros do Ministério Público e da advocacia. Aqui no TRT também a gente reserva 1/5 e no TST também reservamos o quê? 1/5. Então, olha, tem como eu ingressar na carreira da magistratura sem ser por concurso público, mas aí eu tenho que exercer uma atividade específica, ou como membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, ou como membro da advocacia com mais de 10 anos de atividade profissional, tá? Eu coloquei 1/5 aqui, mas tem alguns outros tribunais que tem como eu também ingressar sem ser por concurso público. Quais? Todos do STF, vou colocar de verde aqui, né? Todos do STF são nomeados, pode ser que ele venha de um tribunal ou não, tá? Porque são nomeados pelo presidente da República dentre cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, tá? Então, não tem aqui um lastro para ser membro do STF. Então, os 11 membros do STF podem ser quaisquer cidadãos que preenchem esses requisitos que a gente falou aqui e que a gente vai falar na próxima aula quando falarmos aqui do STF em si, tá? No STJ a gente reserva não 1/5, a gente vai reservar aqui 1/3. 1/3 dos membros do STJ, a gente sabe que lá tem 33 ministros, e então 11 desses ministros, eles vêm do Ministério Público e da advocacia com mais de 10 anos de atividade profissional aqui. No STM, a gente tem 5 vagas reservadas a civis. E desses civis, a gente tem uma vaga de juiz, que será promovido, e 4 vagas, sendo para civis também, né, sendo uma oriunda do Ministério Público, que atua perante a Justiça Militar da União, e 3 dentre advogados. Então, na verdade, não é 1/5 lá também, tá? Então, lembrou do 5º constitucional? O que é o famoso 5º constitucional? 1/5 das vagas nos tribunais são reservadas a membros do Ministério Público e da advocacia, com mais de 10 anos de carreira e atividade profissional, respectivamente. Quais tribunais? Não são todos os tribunais. São quais? Isso, TRF, TJ, TRT e TSE, tá? Então, anote a observação aí sobre o 5º constitucional. Nos tribunais, quais? Esses que você marcou aí a bolinha de vermelho, tá? Nos tribunais, reserva-se 1/5 das vagas,
a membros do Ministério Público e da Advocacia, com mais de 10 anos de carreira e atividade profissional. Com mais de 10 anos de carreira e atividade profissional. Lógico que eu tenho que demonstrar notório saber jurídico e reputação ilibada, beleza? Então, essas são as formas de ingressar aqui. Lembrando que a gente falou do concurso, do quinto e nos outros tribunais que não tem aqui um lastro próprio, tá? E olha, os 2 anos de vitaliciamento que a gente falou aqui é somente no primeiro grau. Nos demais casos, no quinto constitucional e nos demais casos aqui que eu entro, eu já ganho a vitaliciedade no ato da posse. Tomei posse, já sou o quê? Vitalício, tá? Agora, como que faz para eu me promover, tá? Posso ter promoção aqui. Então, vamos falar aqui agora sobre a promoção. A promoção será realizada por meio de merecimento ou antiguidade alternadamente. Merecimento e antiguidade alternadamente, belezinha? Olha, merecimento aqui será com base na sua função, no seu desempenho mesmo, tá? Que será aferido para que ele entre na lista de merecimento. Entrou na lista de merecimento 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ele é obrigado a ser promovido. Lembrando que, para ele ser promovido aqui por merecimento, ele tem que ter pelo menos 2 anos. 2 anos no cargo atual. E a promoção se dá de entrância para entrância, até ele chegar na entrância final. Quando ele chega na entrância final, aí ele pode ser promovido para o tribunal, tá? Então, se ele é juiz federal, ele vai para o TRF. Se ele é juiz estadual, ele vai para o TJ. Se ele é juiz do trabalho, ele vai para o TRT. Lembrando aqui que se ele for juiz de TRT, ele vai para o TST. São as formas aqui de promoção, tá? Então, pode ser de entrância para entrância, porque quando eu ingresso na magistratura, eu vou lá para a comarca X. Aí a última comarca, geralmente terceira entrância, é o município mais ruim. Aí depois, quando surge vaga, ele vai mudando de município, de comarca para comarca, até chegar na capital, nas comarcas mais top, as mais filé, tá? E aí, neste caso, ele entra na entrância final. Chegou na entrância final, aí ele pode ser promovido para o tribunal, sempre alternadamente por merecimento e antiguidade. O mais antigo, ele é obrigado a ser promovido, salvo decisão de quando? Então tem um salvo aqui, ó, salvo decisão de 2/3, salvo decisão de 2/3 dos membros do tribunal para que ele não seja o quê? Promovido, se ele for o primeiro aqui por antiguidade, tá? Belezinha? Fechou? Bem, agora a gente falar aqui do subsídio. O subsídio dos membros da magistratura, né? Lembrando que eles recebem na forma de subsídio. Subsídio é a remuneração. Remuneração. Olha, a remuneração é um gênero. Por exemplo, o seletista ele ganha salário. Outros servidores ganham vencimento. E quem ganha vencimento pode receber gratificações adicionais, quinquênio e tudo mais. Agora, o agente público que recebe a sua remuneração na forma de subsídio, ele não pode receber gratificações adicionais ou quaisquer outras espécies remuneratórias. Por quê? O subsídio é uma parcela única e não admite aqui outras espécies remuneratórias na composição da sua remuneração. E quem é o agente público que mais ganha no Brasil? Em tese, é o ministro do STF. Então, o ministro do STF, ninguém pode ganhar mais que ele, tá? E agora eu pergunto, e o subsídio dos ministros dos tribunais superiores? STJ, STM, TST e TSE. Eles ganham 95% do subsídio dos ministros do STF, tá? Aí a lei vai regular aqui agora o subsídio dos demais integrantes do Poder Judiciário. Lembrando que a diferença entre o mais antigo pro segundo aqui, né, o próximo da promoção, não pode ser superior a 10% e nem inferior a 5%, tá? Da diferença salarial. Então, quem ganha menos aqui será um juiz lá de terceira entrância. Aí o juiz de segunda entrância, por exemplo,
ele vai ganhar pelo menos 5% a mais, de 5 a 10%, né, a mais que o outro magistrado. E aí, a cada promoção, ele pode ter aqui de 5 a 10% de acréscimo em sua remuneração. Lembrando que o ministro do STJ ele ganha 95% do salário do subsídio do ministro do STF, e o ministro do STF é o maior aqui da estrutura do funcionalismo público no Brasil, tá? Genericamente aqui falando, belezinha? Fechou? Então eles recebem na forma de subsídio e a lei vai regular a estrutura de cada poder judiciário e a diferença aqui entre as promoções, tá? Vamos agora falar das garantias do poder judiciário, tema muito bacana, tema muito importante, muito recorrente em prova, tá? Vamos falar aqui agora das garantias do poder judiciário. Nós temos aqui 3 espécies de garantias. Quais são? As garantias institucionais, as garantias funcionais de independência e as garantias funcionais de imparcialidade. E você tem que saber diferenciar as 3 na prova, porque às vezes cai assim, ó, assinale a alternativa que apresenta as garantias institucionais do Poder Judiciário. Institucionais do Poder Judiciário não é a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio, tá? Então, as garantias institucionais abrangem o quê? Isso, a autonomia. Então, o que são essas tais garantias institucionais? Se você quiser anotar no seu caderno, são garantias inerentes ao próprio Poder Judiciário em face dos demais poderes. Inerente ao próprio Poder Judiciário em face dos demais poderes. Abrangendo o quê? Muito bem, as autonomias administrativa, financeira e orçamentária. Autonomia administrativa, financeira e orçamentária, que nós encontramos aqui nos artigos 96 e 99 do texto constitucional. 96, ele fala assim, ó, quem vai administrar o tribunal é um de seus membros, eleitos pelos próprios integrantes aqui do tribunal. Então, se eles mesmos escolhem o seu presidente, né, e eles mesmos vão se administrar, autonomia o quê? Administrativa. Mas eles também possuem autonomia o quê? Financeira. As contas do Poder Judiciário são pagas pelo dinheiro do próprio Poder Judiciário, porque ele também tem o seu próprio orçamento. E a proposta orçamentária do Poder Judiciário é elaborada por ele, que é apresentada ao chefe do Poder Executivo, que repassa para o Poder Legislativo para fazer a lei orçamentária do ano subsequente, tá? Então, sobre as garantias institucionais, abrange o quê? Autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Próxima garantia aí são as garantias funcionais. Quando a gente fala funcional, aí refere-se à função do magistrado, tá? Garantias funcionais agora de quê? Independência. Para garantir uma independência do magistrado, nós vamos dar 3 garantias a eles. Quais? A vitaliciedade, lembrando que a vitaliciedade, no primeiro grau, ela é adquirida após 2 anos de estágio, né? Após 2 anos de efetivo exercício. Condicionada, lógico, à participação de cursos e um aproveitamento aqui, para que ele adquira o quê? O vitaliciamento. Neste período de vitaliciamento, ele pode ser mandado embora por decisão de maioria absoluta do tribunal. Após esse vitaliciamento, somente por decisão judicial, tá? Então, quando o juiz adquire vitaliciedade, qual a única maneira ele pode ser mandado embora? Sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Após, então, o vitaliciamento, só por sentença. Diferente, por exemplo, do servidor. O servidor com estabilidade, lembrando que ele só adquire depois de 3 anos, ele pode ser mandado embora por 3 hipóteses, né? 3 circunstâncias. Quais são? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, também transitado em julgado, né? No qual se oportuniza o contraditório ampla defesa, e por mediante avaliação periódica de desempenho fixada em lei complementar. Avaliação periódica de desempenho fixada em lei complementar. Já o juiz não. O juiz, durante o vitaliciamento, nesses 2 anos, ele pode ser mandado embora por decisão de maioria absoluta do tribunal ou por sentença. Após a aquisição da vitaliciedade, aí tão somente, sentença judicial transitada em julgado, beleza? E nos tribunais, se ele entrou pelo 5º,
pelo terço ou por nomeação do presidente do STF, aí ele adquire a vitaliciedade no ato da posse, tá? Então, segunda garantia aqui, funcional de independência, é a inamovibilidade. Inamovibilidade significa que ele não pode ser removido de uma comarca para outra. Então, para garantir aqui uma independência na sua função jurisdicional, ele pode julgar sem medo de ser removido, salvo, então tem um salvo aqui, né? Salvo por interesse público. Interesse público e mediante decisão de maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, tá? Então, olha, por interesse público, a remoção só se dará por maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, tá? Então, a remoção de juiz só se dará por interesse público e mediante decisão de maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, beleza? E por fim aqui, a irredutibilidade de subsídios. Irredutibilidade de subsídios. Então, o subsídio, né, que é a remuneração aqui do magistrado, não pode ser reduzida, salvo as hipóteses previstas lá no texto constitucional, que na verdade são espécies de garantias à sua remuneração, tá? E por fim aqui, pessoal, as garantias funcionais de imparcialidade, que nós vamos chamar de vedações. Então, essas garantias funcionais de imparcialidade são as chamadas vedações. Como assim vedações? Eu vou proibir o juiz de fazer algumas atividades, exercer aqui alguns comportamentos, para garantir que a decisão dele seja o quê? Imparcial, tá? Então, como o juiz não pode pender para uma das partes, então eu vou vedá-lo de ter aqui alguns comportamentos. Por isso que nós chamamos de garantias funcionais de imparcialidade ou apenas o quê? Vedações. Vedações essas que estão no artigo 95, parágrafo único do texto constitucional. Quais são elas? Basicamente, são 5. Exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, um juiz, ele pode ser professor, por exemplo, na Universidade Federal? Pode, tranquilamente, tá? Exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Segunda, dedicar-se à atividade político-partidária. Terceira, a chamada quarentena. A quarentena é exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos quanto tempo? 3 anos. Professor, não são 40 dias? Não. A quarentena são 3 anos aqui. E a quarentena refere-se a quê? Atividade de advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou. Agora, por exemplo, o juiz aqui ele foi aposentado. Ele é juiz estadual. Ele pode, depois de sair aqui da magistratura estadual, advogar na magistratura federal ou advogar aqui na magistratura do trabalho, por exemplo, ou na Justiça Militar da União ou na eleitoral. Nada impede que isso aconteça, tá? Então, você pode sim, só não pode no juiz ou tribunal do qual se afastou. Ou por exoneração, né, durante o vitaliciamento, por decisão de maioria absoluta do tribunal, ou por exoneração quando ele pediu para sair, tocando o sininho, renunciando, ou por aposentadoria, ou compulsória, né, ou por prazo aqui. Então, nestes casos, ele tem que resguardar no juiz ou tribunal do qual se afastou um período de 3 anos para exercer o quê? A advocacia. Fechou? Tamo junto? Então, a quarentena é esse período. Então, a gente viu 3. Outra atividade, salvo uma de magistério, dedicar-se à atividade político-partidária, e a terceira é o quê? A quarentena. Agora, as outras 2 é receber. Eles não podem receber participação em processo, custos, emolumentos, nada. Ele já tem o seu subsídio. Ele não pode receber presentinhos, auxílios, contribuições, salvo as previstas em lei, tanto de pessoa física, jurídica, de direito privado, de direito público. Então, eles não podem receber auxílios, contribuições, presentes, salvo aquelas hipóteses previstas em lei, tá? São as 5 vedações para garantir o quê? A imparcialidade do juiz. Fechou? Meus caros, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente já entra aqui na análise da competência e organização de cada um desses tribunais aqui, ó. Então, a gente vai ter uma aula para falar sobre o STF, uma para falar apenas sobre o STJ, Justiça Militar, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. E aí, a depender, né, do
do seu edital, você vai assistir a aula correspondente aí ao tribunal específico. Tamo junto? Olha, agradeço mais uma vez, até mais e tchau!